O ministro-chefe da Casa Civil do governo, Jair Bolsonaro, esteve em Caxias do Sul nesta sexta-feira. Onyx Lorenzoni visitou o Hospital Pompeia e palestrou na reunião almoço da SIC Caxias do Sul. Ele falou sobre o tema O Brasil que estamos construindo juntos. O salão da SIC Caxias do Sul estava completamente lotado e mais de 400 convidados prestigiaram a palestra do ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. O ministro-chefe da Casa Civil do governo, Jair Messias Bolsonaro, foi o palestrante da reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul desta sexta-feira, 27 de setembro. A reunião almoço foi extraordinária e recebeu o ministro do governo federal. Ao longo de sua exposição, Onyx Lorenzoni falou sobre a situação em que o atual presidente encontrou o Brasil quando assumiu o mandato no dia 1º de janeiro de 2019. Depois, ao longo de sua manifestação, o ministro também apresentou algumas das ações já realizadas e o que está no escopo de trabalho para os próximos meses e para o futuro. O ministro encerrou a sua palestra dizendo de que o presidente Jair Bolsonaro promete um Brasil diferente e que ama a nação brasileira. Após a palestra, o ministro Onyx Lorenzoni concedeu entrevista coletiva à imprensa na SIC em Caxias do Sul. A primeira pergunta foi feita por mim, da TV Serra. Ministro, o que já foi feito para desburocratizar e simplificar o Brasil? Há muito, né? A própria medida provisória da liberdade econômica já é um processo como nunca existiu no Brasil, né? O cidadão hoje, diante do Estado, tem razão. A outra coisa muito importante foi a extinção dos conselhos, a revogação de decretos, e nós hoje estamos analisando todos os mais de 60 mil atos normativos que não são nem leis, não tem nada a ver com a Constituição e que muitas vezes alteram, inclusive, o sentido das leis no Brasil. Então esse é um trabalho que vem sendo feito competentemente lá pelo ministro Jorge, na Secretaria-Geral de Governo, numa revisão para simplificar a vida dos brasileiros. O presidente Bolsonaro nos deu um comando, fruto de um compromisso com a sociedade brasileira, que era de simplificar, desburocratizar e, como ele mesmo disse, tirar o governo do cangote de quem trabalha no Brasil. E é o que a gente está fazendo. Ministro, a gente teve os dados do CAGED essa semana, a gente segue com um alto índice de desemprego, né? Aqui em Caxias, os dados em agosto, que foram os últimos, né? Mais de 500 vagas fechadas. Como é que o governo avalia essa questão do emprego aí no país? Bom, primeiro nós recebemos o Estado brasileiro e o governo brasileiro destruído pela tragédia que foi a passagem do PT pelo poder, né? Só esta semana nós estamos tirando da educação, nós estamos tirando da saúde 450 milhões de reais que podiam estar irrigando hospitais, escolas, porque o PT emprestou dinheiro para país africano, socialista, para país comunista da América Latina. Aliás, foram 17 bilhões de dólares. Como eles não pagaram 2,4 bilhões, o Tesouro Nacional é o fiador. Vejam só a irresponsabilidade. Então a gente tira dinheiro da vida dos brasileiros para sustentar a ideologia. Isso acabou no Brasil, graças a Deus. Ministro, o presidente Bolsonaro, ele tem uma série de declarações polêmicas. Isso atinge a popularidade? Isso deve se manter pelos 4 anos? Claro que sim. Bolsonaro é o Bolsonaro. A população, por mais que a extrema imprensa, que não são vocês, não gostem, ele é assim. E a população gosta dele assim, ele é verdadeiro, ele está feliz, ele brinca, se ele está incomodado, ele enfrenta, ele é assim. Há um jeito Bolsonaro de ser, esse é o jeito dele. E a população brasileira adora esse jeito verdadeiro que ele tem. Sabe, presidente que disfarçava diante da população e ferrava o Brasil, é só voltar uns 20 anos atrás que a gente sabe quem é que fazia isso. Ou presidentes que mentiam e roubavam os brasileiros, a gente também sabe quem é. Agora a gente tem um presidente que é verdadeiro, não rouba os brasileiros e trabalha feito um Moro para fazer com que o Brasil dê certo. Morta, enterrada, sepultada, com sal em cima. Não existe CPMF no governo Bolsonaro. Mais de 2,3 milhões por Pompeia, isso é importante, foi anunciado hoje de manhã, é isso? Bom, eu já tenho uma relação mais antiga com o Hospital Pompeia, assim como vários hospitais gaúchos, do meu período de exercício de deputado federal. O Pompeia tem um projeto muito bonito de reestruturação. Pompeia
trabalha com quase 90% do seu atendimento, todo é SUS. Ele precisa requalificar essa área das enfermarias e também a área de atendimento cirúrgico. Esses 2.400.000 de hoje de manhã, num bonito projeto, eu já pude garantir, porque eu vou conversar com o ministro Mandetta sobre isso. E se eventualmente tiver qualquer dificuldade no Ministério da Saúde, eu tenho 15 milhões que, como deputado federal, eu posso destinar no próximo ano, referentes ao mandato que eu conquistei o ano passado, e eu vou garantir esses recursos para o Pompeia. Assim como muito provavelmente agora à tarde eu vou a Bento e deve ter um anúncio similar, porque tenho também uma relação de muitíssimos anos com o Hospital Tacchini. Do ponto de vista dos demais programas do Hospital Pompeia, eles estão num programa do governo chamado Pronon, onde ele precisa, para equipamentos de maior volume, de ter uma autorização do Ministério da Saúde para poder captar na iniciativa privada com redução de imposto de renda das empresas que participam. Eu vou conversar com o ministro Mandetta, assumir com o diretor Ferrer de até terça-feira à tarde a gente tem uma resposta. Questão do aeroporto regional. O Hospital Beneficente São Carlos, que agora passa a ser referência na área de traumato e ortopedia. Bom, eu conheço bem Farroupilha, né? Mas essa, assim como foi construída nos últimos 2 anos essa relação com Pompeia, a gente poderá ir numa próxima oportunidade, que eu vier aqui à Serra, ir até o hospital, para poder também ver quais são os problemas e as necessidades. Questão do aeroporto regional aqui da Serra, como é que está? Bom, essa é uma questão que está em ainda estudo, né, preliminar, né? A gente reconhece que é muito importante poder ter uma operação de carga aqui, pela capacidade, qualidade, né, esse novo polo tecnológico que ao lado do metal mecânico, que é o histórico aqui da Serra, vem se desenvolvendo, né? Então é evidente que nós precisamos trabalhar nisso. O ministro Tarcísio, junto com a equipe do PPI, que a gente coordena na Casa Civil, vem fazendo estudos não apenas sobre o aeroporto de Caxias, também a questão de um porto no litoral norte, também estão em estudos a duplicação e a concessão de novas rodovias no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o compromisso do presidente Bolsonaro, que depois de 7 anos inaugurou neste ano, em apenas 7 meses de governo, os primeiros 50 quilômetros duplicados da 116. Nós já alocamos agora, esta semana, novos recursos para terminar mais 50 quilômetros até o final do ano. E o nosso compromisso é até o final do ano que vem, a 116 completa. Acreditamos que até março do ano que vem a segunda ponte sobre o Guaíba está completa. Aí nós temos condições de olhar as demais demandas regionais do Rio Grande do Sul para trabalhar, para realizar. Ministro, há uma agenda, qual que é a agenda primeiro? Aqui em Caxias o senhor falou que vai passar na UX, né, na Universidade de Caxias do Sul, visitar os projetos de lá, mas também o diretor do Instituto Federal de Caxias do Sul, que aqui nós temos o IFRS, quer uma agenda com o senhor para apresentar projetos do IFRS. O senhor pretende visitar o IFRS também? Hoje não, porque a minha agenda foi montada há várias semanas atrás com esse roteiro. Numa próxima vinda eu vou lá com muito prazer. Nova Previdência será promulgada até o dia 20 de outubro? Ela estará aprovada no Senado Federal e, consequentemente, promulgada, porque como é PEC, quem promulga é o presidente do Senado, o senador Davi. Antes do dia 20 ela deve estar promulgada. E o Brasil entra numa nova fase. Uma última pergunta, ministro, sobre a questão do Janot, que declarou que entrou no STF armado. O que o senhor tem a dizer? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu não tenho nenhuma informação a não ser notícia de jornal. E quando eu não tenho informação, eu respeito vocês. Ao encerrar a sua palestra, Onyx Lorenzoni falou as seguintes palavras: podem confiar, o Brasil tem um governo decente e tem uma equipe e um presidente apaixonadamente verde e amarela, e nós vamos juntos transformar o Brasil. Após a passagem por Caxias do Sul, o ministro Onyx Lorenzoni cumpriu a agenda no município de Bento Gonçalves. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.